Boa tarde, meus amores, tudo bem? Mais um dia juntos, né? Hoje nós vamos dar início à unidade 5 de História, né? Da África ao Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre esse começo, né? O que aconteceu, o cultivo da cana-de-açúcar, terra de muitos povos. E vamos falar um pouquinho também sobre o trabalho dos africanos. Então vamos acompanhar, que são bastante leituras, vamos ler juntos e vamos conversar sobre o assunto, tá bom? Vamos lá. Na página 4, a mesma página do vídeo, não esqueça o lápisinho de cor junto com vocês aí na mesa, tá bom? Vamos lá. Começo do Brasil. Os povos indígenas podem ser considerados os mais antigos habitantes do Brasil. Em 1500, no entanto, com a chegada dos portugueses a essas terras, a história desses povos indígenas se transformou por completo. Lembrando que nós falamos lá da chegada dos portugueses ao Brasil. Lembram disso? Então, quando nós conversamos nas aulas anteriores, nós falamos que hoje há uma nova visão, né, de que Portugal, né, chegou aqui, tomou posse de terra e decretou, né, que descobriu o Brasil. Isso não é verdade. O Brasil já tinha os habitantes locais, que eram os indígenas. Então, eles são considerados os povos, né, mais antigos do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não descobriram nada, né? Já existia esses povos que habitavam. Então, dando continuidade à nossa leitura, vamos lá. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses procuraram meios de assegurar sua posse sobre as terras. Eles queriam se apossar de algo que não era deles, já tinha dono. Interessado nas riquezas que elas tinham a oferecer, nos primeiros 30 anos da colonização, houve uma espécie de abandono por parte dos portugueses, que ainda estavam com a atenção voltada para o comércio de especiaria. Após 1530, a exploração do pau-brasil se tornou a principal atividade dos colonizadores aqui. Né, eles procuraram, viram, né, que o pau-brasil era uma grande influência para que eles pudessem, né, estar dominando esse território. Essa atividade foi realizada de maneira tão intensa que nos primeiros 100 anos de exploração do pau-brasil, quase 2 milhões de árvores foram derrubadas, né? Então a gente começa a perceber aqui nessa leitura que sobre a exploração local, ela já vem por muitos e muitos anos, né? Na época, lá no começo de toda essa história, já havia, né, essas pessoas que hoje nós temos também, que fazem essas derrubadas indevidas, né? Nós temos a nossa floresta amazônica sendo atacada, né? E muitas outras coisas. Com o passar do tempo, os portugueses perceberam, né, que era necessário proteger esse território. Mas como eles perceberam depois? Vamos lá, voltando no livro. Proteger o território contra alguns invasores, como os franceses e espanhóis. O governo português, então, deu início à colonização dessas terras. Eles viram que a terra era boa, que a terra era fértil, que tinha riquezas, e eles perceberam que eles poderiam ser dono desse território. E eles começaram a proteger, porque para os franceses e os espanhóis não invadirem o local. Eles tomaram posse, se declararam como dono, né? E aqui, como a gente já entende lá do começo da história, os índios ficaram em segundo plano. E vamos dar continuidade na página 4. Vamos lá, coloquem aí. E o que mais além do pau-brasil
eles encontraram aqui como grande riqueza o cultivo da cana-de-açúcar. Vamos acompanhar essa colonização, como foi feito esse todo o processo lá no comecinho da nossa história. Com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar cana-de-açúcar, que era uma grande riqueza da época também. Esse produto também oferecia bons lucros. O financeiro deles, eles tinham uma visão, valor real, né, hoje, no tempo de hoje, de muitos lucros, o que acontecia na época, né? Os portugueses tinham a visão de dinheiro, de fartura. Esse produto também oferecia bons lucros, pois o açúcar da cana era apreciado e valorizado no mercado europeu. E os portugueses já tinham experiência com essa atividade em sua colônia lá na África. Muitas pessoas eram necessárias para trabalhar na produção do açúcar. Afinal, era preciso derrubar as matas, limpar o terreno para organizar as plantações. Depois, havia o trabalho de colheita da cana e a produção do açúcar, que era feita nos engenhos, né? E os primeiros a trabalhar nessa atividade de produção do açúcar foram quem? Os indígenas, né? Porque era mão de obra barata que eles tinham ali. Barata não, era gratuita mesmo, né? Eles eram forçados a trabalhar. Mais tarde, outros trabalhadores passaram a ser trazidos para a colônia à força, como os escravos, né? Os africanos, que bem vocês sabem que eles foram muito explorados em várias áreas e várias atividades. E essa história de deslocamento forçado da escravidão dos povos africanos, que vem conhecer a partir de agora. E vamos dar continuidade na próxima página, para a gente entender. A terra de muitos povos, né? Então vamos entender nessa unidade qual o processo que os africanos passaram aqui no Brasil. Nesta unidade e na próxima, você vai ver que os povos africanos participaram da formação da população brasileira e da nossa cultura. É muito importante ter em mente que a partir do século XVI, o Brasil, como conhecemos hoje, começou a se formar por meio da interação e das tensões geradas pelo contato entre indígena, europeus e africanos. Houve-se uma mistura, né? É uma história cheia de lutas, conflitos e culturais. Então, vamos sublinhar desde nesta unidade até das trocas culturais. Sublinha aí com uma cor diferente da próxima que vamos fazer. Entender como se deu a colonização no Brasil faz com que possamos compreender muitos aspectos da sociedade brasileira na atualidade. Vamos ver essa descrição, né? Está aqui, esse desenho, essa pintura, que fala diferentes nações negras no estado do Brasil. Essa obra retrata algumas das nações africanas que foram trazidas para o Brasil como escravizadas. E aí houve a mistura. Acima nós temos a foto dos escravos e abaixo nós temos a foto dos indígenas. E ali eles começaram a trabalhar, começaram a se conhecer, e aí foi surgindo, né, a troca, né, de conhecimento entre um povo e o outro. Os escravos trouxeram a sua sabedoria, os indígenas acrescentaram também, e essa oxigenação que nós temos hoje reflete muito desses povos, a mistura deles, né? Continuando na próxima página.
Aqui a gente ainda continua falando dos africanos, né? O trabalho deles. Como que conseguimos reconhecer a participação deles, muito importante para cada um de nós hoje. E vamos perceber que esse trabalho, mesmo tendo sido um trabalho escravo, que não foi da vontade deles, mas eles contribuíram muito, muito mesmo. Vamos lá. De acordo com historiadores, o trabalho dos africanos escravizados substituiu com o tempo o trabalho dos indígenas, que resistiram à escravidão e tiveram a sua população dizimada. O que é dizimada? Destruída, né? Exterminada, acabou. Os indígenas não estavam acostumados com a forma de trabalho imposta pelos portugueses, o que gerou várias revoltas e conflitos. Eles não tinham experiência com o trabalho contínuo, né, na lavoura e nas grandes plantações. Além disso, o contato com as doenças trazidas, né, as doenças trazidas pelos colonizadores, fez com que muitos deles adoecessem, o que causou morte de grande parte da população indígena. Já os povos africanos tinham bastante experiência e conhecimento sobre o trabalho na lavoura. Além disso, o tráfico de escravos africanos era uma atividade muito lucrativa para os europeus, o que não era lucro com os indígenas, eles tinham com os escravos. Ao longo do século XVI, Portugal passou a dominar o tráfico de escravos. Os comerciantes portugueses passaram a trazer para cá milhares de africanos na condição de escravo e vendê-lo para os donos de engenho por preços bastante elevados. Mais um lucro, né, que eles tinham a respeito dessa mão de obra escrava. Na próxima página, nós vamos falar sobre os feitores. Coloquem na página 8, que é a página que encerra essa aula de hoje. As feitorias. Para entender os caminhos do tráfico de escravizado, é importante compreender o funcionamento das feitorias. Lugares, geralmente próximos dos portos, que funcionavam como áreas de comércio, feiras e armazém. Entre o século XV e XVI, os portugueses construíram muitas feitorias no continente africano, tanto na costa ao longo do Oceano Atlântico, quanto na costa do Oceano Índico. Eles também estabeleceram feitorias nas terras da colônia, que eram o quê? Território que seria o Brasil. E até mesmo em regiões mais distantes, como em Goa, na atual Índia. E esse sistema de feitoria, os portugueses conseguiram dominar comercialmente diversas regiões do mundo. Aí aqui tem um mapa, né, que vem falando sobre o deserto do Saara, África, Ásia, Moçambique, né, Madagascar, Sama, São Jorge de Minas, que são as principais feitorias portuguesas na África do século XV e XVI. E o que eram entrepostos comerciais? Aqui do lado tem a definição: estabelecimento localizado em lugar estratégico, onde funcionavam atividades comerciais de compra e venda de mercadoria. E essas mercadorias oferecidas, né, nesses lugares, também tinha a oferta dos africanos, vendas para os grandes engenhos. Na próxima página, na página 9, São Jorge da Mina. E nós vamos saber o que é isso. Vamos lá. Entre as diversas feitorias portuguesas estabelecidas no continente africano está a feitoria de São Jorge da Mina. É uma feitoria também, chamada de Castelo de São Jorge da Mina. Foi fundada pelos portugueses em 1482 e está localizada no atual país de Gana. Inicialmente, nessa e em outras feitorias portuguesas na África,
a intenção dos portugueses era intensificar o comércio com as sociedades africanas. Com o passar do tempo, São Jorge da Mina passou a ser uma das primeiras feitorias a servir entrepostos comerciais para o tráfico de escravizados, prática que perdurou até o meado do século XIX. Nessa e outras feitorias, homens e mulheres e crianças escravizados permaneciam até que pudessem ser desembarcados nos navios. Então aqui nessa página a gente encerra, né, o começo, né, a história aqui dessa primeira aula, que fala sobre o começo do Brasil. Então, no começo do Brasil houve o cultivo da cana-de-açúcar, houve o conhecimento dos povos indígenas e africanos, houve o trabalho dos escravos, entendemos o que é a feitoria, para que serve, né, onde era traficado, né, muitas coisas e comercializado grandes tipos de produtos. Falamos sobre São Jorge da Mina, que foi a principal feitoria da época, e fechamos aqui falando sobre esse embarque dos navios que perdurou até o dia de hoje, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? E amanhã nós retornaremos com a aula de geografia.